Sexo e Obsessão, capítulo 24. Despedidas. Madre Clara de Jesus não ocultava a satisfação ante o efeito da conferência de esclarecimento e o convite aos membros da instituição que dirigia em face da necessidade de cumprimento do dever e da responsabilidade que lhes dizia respeito. Acompanhamos o médium Ricardo, que agora se iria dedicar ao diálogo com as pessoas selecionadas pelo atendimento fraterno, para o esclarecimento e o socorro de que necessitavam. Embora houvesse proferido uma conferência sob a direção da mentora, não apresentava qualquer sinal de cansaço físico ou mental. Antes, pelo contrário, estava com imensa disposição íntima de servir e de atender aos nautas que tombaram na travessia das ondas do encapelado oceano da existência, ou que se encontravam em grave situação de risco. O sorriso jovial ornava-lhe os lábios e todo ele irradiava simpatia e bondade. Assim, se deve atender às criaturas necessitados de que, de alguma forma, somos todos nós ante os celeiros de bênçãos da divindade. A movimentação na casa era grande, particularmente por entidades espirituais, à medida que diminuía a presença das pessoas físicas que retornaram ao ninho doméstico, exceção feita aos que continuavam no labor. Irmão Anacleto, que nos acompanhara à sala de atendimento espiritual em que se encontrava Ricardo, deu-me um sinal para que voltássemos ao recinto onde se procediam os experimentos mediúnicos e que nos serviria de laboratório para o programa que nos trouxera à Terra. Informou-nos que, logo mais, deveriam ser encerrados labores pertinentes ao programa de assistência ao Padre Mauro e que desencadeara todo o processo de atendimento a outros espíritos que se lhe vinculavam. Esclareceu-nos que aguardaria o encerramento total das atividades humanas na instituição que nos albergava, a fim de estarem presentes o médium Ricardo e outros amigos que participaram dos labores abençoados, agora em fase final, enquanto o futuro se encarregaria de dar curso ao desdobramento das ações iluminativas a que todos se vinculavam. Permaneci com Dilermando, o companheiro discreto e quase silencioso que viera conosco, que também se encontrava emocionado ante as ocorrências felizes de que participara. E enquanto aguardávamos o momento próprio para as despedidas e o encerramento do labor, resolvemos considerar o problema das perseguições que procedem de ambos os lados da vida contra os espíritas. Penso de maneira segura, informou meu amigo, que inúmeros espíritas atuais são muitos dos cristãos de ontem que emaranharam em cipoais de desequilíbrio e de malversão de valores morais. Convidados ao cristianismo através dos tempos, deixaram-se consumir pelas perplexidades e destrambelhos emocionais, resultantes dos instintos e do estado de primarismo em que ainda se encontravam. Assumiram compromissos com a mensagem de Jesus e, ao invés de utilizá-la para dignificar as criaturas, tomaram-na como mecanismos de autopromoção e de vitória sobre os outros, criando situações muito embaraçosas para si mesmos. Não poucos buscaram os monastérios, conventos e o sacerdócio para melhor servirem, e atormentados estabeleceram critérios infelizes e leis arbitrárias para usurpar o poder temporal que deixaram quando o corpo sucumbiu. Assumiram paróquias e ordens, instituições e entidades nas quais se consideravam inatingíveis, mas a morte não os poupou, arrebatando-os iludidos e enfermos para posterior despertar no mundo espiritual em estado lastimável.
por nimiedade do amor de Jesus, foram recambiados ao corpo com oportunidade de reencontrar a mensagem que defraudaram, agora renovadora e lógica, a fim de se recuperarem dos gravames e servirem com abnegação, conseguindo a paz que atiraram fora. Ainda equivocados, vivendo o ressumar de memórias do passado após o deslumbramento inicial com a lição espírita que buscaram assimilar, vem tentando repetir os mesmos descalabros do pretérito, encarcerando-a em fórmulas e em métodos pessoais, a fim de se manterem acima dos demais, ou fazem-se intolerantes, exigentes, críticos, contumazes uns dos outros, tornando-se nas sociedades espíritas que dirigem verdadeiros e arbitrários donos das instituições, que pretendem sobrepor as demais, como ocorreu nas antigas paróquias em que se comprometeram. Inevitavelmente, aqueles que lhes foram vítimas e que os não perdoaram inspiram-nos a repetição da insensatez, tentam afastá-los do culto do dever, e quando são abnegados, insistindo no bem proceder e no desincumbir-se com facilidade dos compromissos, agridem-nos, perseguem-nos, tentam obsediá-los, gerando clima insustentável à sua volta. Aquietou-se um pouco, repassou o olhar pela sala onde já se encontravam alguns convidados do irmão Anacleto e prosseguiu. Não me cabe julgamento pejorativo ou depreciativo, mas uma análise em torno do que venho observando em determinados arraiais do movimento espírita, quando alguns amigos que deveriam pautar a conduta pela cordura e bondade, pelo devotamento e pela fraternidade, se afastam dessas diretrizes para se tornarem verdadeiros déspotas em relação àqueles que exigem se lhes submetam ou opinam com ênfase de donos da verdade, exigindo sempre direitos e licenças que negam aos demais. São intolerantes em excesso, acusadores impiedosos, maledicentes, costumazes e vivem sempre atormentados pelo mau humor. Nesse estado emocional, não obstante divulgando a doutrina da felicidade e da alegria de viver, é paradoxal que assim se comportem. Não é, portanto, de estranhar que estejam sempre assessorados espiritualmente por entidades vulgares, pois que se recusam ao conforto da oração, que consideram equipamento dispensável. Perversas umas e vingadoras outras, com as quais sintonizam, já que não participam das atividades mediúnicas que consideram ultrapassadas, e quando o fazem, estão ainda buscando o que denominam como fatos de laboratório, tornando-se títeres das suas manobras infelizes. Normalmente, compadeço-me desses companheiros que permanecem equivocados, divulgando as notícias do mundo espiritual em que parecem não acreditar, já que comportam de maneira inadequada em torno da imortalidade da alma e da justiça das reencarnações. É como se ignorassem que irão despertar com o patrimônio acumulado e as conquistas realizadas, não se podendo furtar a presença da consciência que então desperta, apresentará os fatos de maneira vigorosa, exigindo reparação, nesse momento impossível, abrindo espaço para a consciência de culpa, suplicando o retorno à terra imediatamente, o que já não será tão fácil de conseguir. Invariavelmente, oro por esses amigos e confrades, tentando não poucas vezes despertá-los para a realidade que o Espiritismo lhe apresenta e convidando-os à renovação íntima, à humildade, à caridade, à misericórdia em relação ao seu próximo. A desencarnação desses irmãos
é sempre dolorosa, porque em muitas ocasiões dão-se conta da ocorrência e gostariam de mudar, não havendo mais tempo para consegui-lo. Que lhe parece? Convidado diretamente ao assunto, não tergiversei em anuir ao pensamento do querido amigo, dizendo-lhe: não há muito publicamos um livro abordando um tema equivalente em torno da desencarnação de alguns espíritos que não estavam preparados para o retorno. O conhecimento do espiritismo aumenta a responsabilidade do indivíduo, porque lhe dá instrumentos hábeis para a transformação íntima, para melhor, demonstrando-lhe a continuidade da vida após a morte física e os resultados que advêm da conduta mantida antes da desencarnação. Dessa maneira, a doutrina tem por meta libertar o ser humano da ignorância e do mal, abrindo espaços para a instalação do bem e do conhecimento que felicita, ao tempo que impulsiona a ação dignificadora, através da qual é possível a paz com a própria consciência. Não basta saber, tornar-se imprescindível aplicar de maneira útil o conhecimento que possa auxiliar o próprio com o progresso da sociedade. Reflexionei um pouco, arrematando ideias e continuei. Também penso que a maioria de nós, os espíritas, encarnados ou desencarnados, transitamos tanto pela Igreja de Roma como por todas aquelas que se originaram na Reforma Luterana, nas quais deveríamos dignificar a mensagem de Jesus, havendo agido de maneira totalmente contrária. Utilizamo-nos da expansão da fé católica, assim como da protestante, para impor as nossas paixões pessoais e perseguir aqueles que tinham o direito e a liberdade de pensar diferente, acusando-os de hereges ou de adversários da fé, apenas para conseguirmos mais poder que o túmulo consumiu. Não pequeno número de espíritos, pelo contrário, ali encontraram a oportunidade de crescimento e de iluminação, deixando marcas sublimes na história, vivendo incomparáveis lições de beleza, renúncia e amor com que conquistaram a humanidade. Aqueles que tombaram nos delitos foram vítimas de si mesmos, nas suas arbitrárias posturas e falácias que nos enovelaram ao despotismo e à loucura, que projetaram para o seu futuro espiritual efeitos dolorosos, que hoje carpimos e sofremos, embora desejando realmente servir e acertar. Acredito também que os companheiros mais empedernidos e exigentes, ainda enganados quanto à função do espiritismo, que tem por meta prioritária iluminar aqueles que lhes aderem às proposituras, antes de cuidarem de salvar os outros, são fracassados religiosos que se destacaram na cúria ou na paróquia, no templo de fé que dirigiram e retornaram com a ilusão de que ainda se encontram dominando estas jurisdições. Somente o tempo, esse trabalhador infatigável para fazê-los despertar sob os camartelos do sofrimento purificador que a todos nos alcança. Merecendo-nos, todos eles, o melhor carinho e respeito, apenas lamentamos o fato de não se estarem beneficiando realmente da doutrina espírita, que é o sol da nova era. Bem-aventurado, portanto, todo aquele que, tomando da charrua, não olha para trás, conforme o ensinamento do Mestre. Envolvamo-los a todos em paz e confiança em Deus, aguardando o momento do despertar de cada um, qual ocorreu com nós mesmos, quando, conscientes da responsabilidade que abraçamos, em lúcido aproveitamento do tempo que urge. No silêncio que se fez natural, comecei a repassar mentalmente a recente
forte experiência terrena quando, militando no movimento espírita, pude vivenciar as observações apresentadas pelo Caro de Lermando. Aqueles eram dias heróicos, que dominam os dias das catacumbas, quando a adoção da doutrina constituía um verdadeiro desafio às denominadas regras da sociedade, devendo-se pagar um alto preço de renúncia, de silêncio e de abnegação. Mesmo naqueles já distantes dias, em número reduzido que éramos, em vez de uma legítima união, graçava entre nós o escauracho, destruidor e perigoso. As suspeitas e acusações infundadas, exigindo serenidade e amor em relação aos irmãos invigilantes. E o ônus que o ser humano paga pela honra de abraçar ideias de enobrecimento e de dignificação espiritual. Hoje mudaram-se os tempos sob um aspecto, já não se sofrendo pública discriminação nem perseguição ostensiva quando se abraça o espiritismo. No entanto, prosseguem os mesmos desafios e tornam-se indispensável a contribuição do testemunho da fidelidade por parte daqueles que, tocados pelo Espírito do Cristo e fascinados pelas mensagens espírita, adotam a fé racional e pura, que se comove e arrebata. Ainda durante muito tempo serão necessários os exemplos de coragem e de abnegação em todos os segmentos sociais e áreas do pensamento, por parte dos heróis e dos idealistas, para que as mensagens nobres se implantem nos corações humanos e transformem a sociedade, que necessita de diretriz e de segurança, para alcançar o objetivo da harmonia e do equilíbrio, da justiça e da paz. As horas haviam se passado com celeridade e quase não me dera conta em face do mergulho nas reflexões íntimas. Fui despertado para a realidade quando o irmão Anacleto esclareceu que ali estavam alguns dos membros do projeto a que nos afeiçoáramos nos últimos dias, tornando-se necessária a adoção de medidas finais para o cometimento. Madre Clara de Jesus trouxera o médium Ricardo, mediante o parcial despreendimento do corpo físico. Dona Martina se apresentava com o filho exteriorizando grande alegria, enquanto o jovem Padre Mauro expressava confiança em Deus, com o semblante asserenado após as tempestades que sofrera. Também se encontravam o amigo Felipe e a nossa caravana. Pairavam no ar doces harmonias e expectativas de paz. O irmão Anacleto tomou a palavra e, sinceramente emocionado, agradeceu a veneranda mentora da instituição que nos servira de ninho de repouso e de oficina de trabalho. Suas palavras eram ungidas de vibrações de reconhecimento que nos tocavam profundamente o coração. A nobre entidade sorriu generosa e disse-lhe: "Esta é a casa de Jesus na terra, à semelhança de muitas outras, que está aberta para o bem e a caridade, sem fronteiras, sem discriminação de crenças ou de ideias, desde que todas voltadas para a verdade e para o progresso da sociedade. Honrados pela oportunidade do serviço, somos nós aqueles que agradecemos, reconhecidos ao Mestre infatigável que nos tem guiado e ao Pai excelso que nos ama. Constituir-nos há sempre uma bênção poder receber os trabalhadores da última hora na tarefa do amor incondicional. Tenham aqui a continuação do seu lar, sempre aberto para todos os corações." Dona Martina e Mauro acercaram-se, beijaram a mão do benfeitor e a doce genitora disse: "Sei que muitas lutas aguardam pelo filho bem-amado no processo de restabelecimento interior e de renovação espiritual. No entanto, confiado no Senhor da vida e na bondade dos guias espirituais,
ele há de alcançar a paz de que necessita para ser feliz. Deus o abençoe, nobre mentor. O irmão Anacleto sorriu e passou-lhe a mão sobre a cabeça, por sua vez beijando também sua destra. Mauro, sensibilizado até as lágrimas, não pôde traduzir as emoções. Foi o guia espiritual quem lhe disse: avance em paz, meu filho. Os caminhos da libertação multiplicam-se por toda parte. Jesus, porém, é o caminho de segurança. Trilhe por ele, certo da vitória final. Não se deixe atormentar pelo que cometeu de errado. Antes, se inspire na alegria do bem que pode fazer em favor de si mesmo e daqueles a quem por acaso haja prejudicado. O sol aparece após as sombras, sempre novo e iridescente. A caridade será o seu celeiro de bênçãos, que você poderá multiplicar ao infinito. Não tenha medo e entregue-se com ardor ao dever. A atitude de uma alma é medida pela sua atitude perante a vida. Ascenda ao rumo da grande luz e alcançará a atitude máxima, utilizando-se das atitudes saudáveis e nobres. Sem mais delongas, o mensageiro explicou: aqui chegamos há poucos dias com um grave compromisso em pauta, que a misericórdia de Deus nos permitiu concluir com os melhores propósitos para o futuro. Todos aqueles que se encontravam envolvidos no programa de ação receberam o atendimento adequado e têm diante de si os descortinos do futuro que lhes cabe conquistar. Nunca lhes faltará o socorro no momento próprio, nem as forças para o prosseguimento das realizações em marcha. O Senhor nunca nos abandona e, da mesma forma como nos tem assistido até hoje, oferece-nos o seu auxílio para amanhã. Fitando o horizonte iluminado, avancemos todos da treva na direção do fulcro luminoso. Impedimentos, problemas e dificuldades fazem parte do processo de crescimento espiritual de todos nós, nunca devendo provocar-nos receio ou desvario. São eles que nos ajudam no desenvolvimento dos preciosos recursos que nos fazem adormecidos, esperando o estímulo próprio para se apresentarem. Portanto, agradeçamos-lhe a presença em nosso caminho e não nos detenhamos quando venham a surgir, mesmo que de forma ameaçadora. Quem receia a luta e se detém a pensar demoradamente nela, já perdeu excelente oportunidade de avanço. Nem a intemperança, a precipitação, muito menos o excesso de cuidado para o combate ou acúmulo de reflexões para a luta. Oportunidade é bênção que deve ser aproveitada com sabedoria. Aproxima-se o momento de retornar nos afazeres habituais em outra esfera de ação, porém sob o comando do Mestre Jesus. Agradecemos a todos que cooperaram conosco, oferecendo-nos apoio e bondade, serviço e companheirismo, demonstrando emoção acentuada na qual transpareciam a felicidade e o anseio por mais servir. O mentor orou: Mestre incomparável, ensinaste-nos que tudo quanto pedíssemos ao Pai orando, Ele nos atenderia. Pedimos e fomos atendidos. Agora, quando encerramos o compromisso que nos confiaste, tudo eram expectativas, embora a certeza dos resultados opimos. Confiados no teu auxílio, não receamos enfrentar o mal nas trevas, nem nos afligimos ante as ameaças dos maus que ainda não travaram contato contigo. Investiste em nós e, apesar de sermos servos imperfeitos, procuramos corresponder à confiança, não obstante, reconhecemos pudéssemos haver sido melhores servidores, conseguindo desobrigar-nos com respeito e devotamento do dever que nos foi conferido. Os irmãos equivocados
receberam o nosso melhor carinho, sem qualquer reproche, conforme tu fazias, e agora estão sendo encaminhados para novos tentames no futuro, corpo físico ou no prosseguimento da reencarnação em que alguns se encontram. Em tudo foi possível realizar o melhor, porque não te afastaste de nós em momento algum, inspirando-nos e orientando-nos em todos os passos. Agora, quando a tarefa que nos coube se encerra, desejamos louvar-te e agradecer-te, suplicando-te que prossigas amparando-nos nos programas do porvir, porque somente tu possuis o poder, a glória e a vida eterna. Despede-nos, pois, amigo excelso, abençoando-nos. Quando silenciou, todos tínhamos os olhos orvalhados de lágrimas que não se atreviam a escorrer pela face. Despedimo-nos dos amigos queridos e, após repassarmos os olhos pelo recinto onde coletamos muitas dádivas e aprendemos inolvidáveis lições, saímos na direção da porta principal, acolitados pela mentora e o seu médium, mais alguns outros amigos, e rumamos para a nossa comunidade espiritual. Olhando a terra, que diminuía a distância, na proporção que avançávamos, podíamos ver a luz do sol no outro hemisfério, dando-lhe uma forma e um curioso aspecto lunar. Ali no planeta querido estavam as nossas aspirações futuras, permaneciam muitos afetos que a morte não diluíra e aguardavam em forma de expectativas para as nossas possibilidades de retorno futuro para o autoaprimoramento espiritual.